Sou Hélio de Menezes Silva. Estamos estudando a série Uma Vez Salvo, Sempre Salvo, de 19 videoaulas. Adaptei de um sermão do pastor americano Steven Anderson. Já estudamos 7 aulas, você pode vê-las no canal YouTube SSTT-TEO, tudo emendado, SSTT-TEO. E lá você vai na playlist criada de nome Soteriologia. Então comecemos a 8ª aula, Sempre Salvo 07, Efésios 1, 12 a 15 e Efésios 4, 30. E o título é que somos selados com o Espírito. E Ele é o nosso penhor da nossa salvação, da adoção do nosso corpo. Então vamos ler primeiro Efésios 1:20. Efésios 1:20. Procure, todos os versículos de hoje vão ser em Efésios, então deixa aberto em Efésios. Aliás, Efésios 1:12. Me desculpe, viu? Para sermos nós, para o louvor da sua glória. 2 pontos. Aqueles primeiro tendo confiado em o Cristo. Para sermos nós, para o louvor da sua glória, aqueles primeiro tendo confiado em o Cristo. O que significa confiar em Cristo? Confiar em Cristo significa colocar nossa fé total e somente no Cristo. Então, cremos em Cristo como único e suficiente Salvador. Único porque não há um outro, não há um segundo, não há nenhuma ajuda. Ele é o Salvador 100%, não é 99%. E Ele é todo suficiente, não precisa de 1% de ajuda sua, nem de ninguém. O que significa confiar em Cristo? Significa crer total e somente no Cristo. Isso é explicado no verso seguinte, Efésios 1:13. Em quem também vós crestes, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, quando havendo vós crido, que no instante em que vós crestes, quando havendo vós crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Eu trouxe aqui uma corrente e um cadeado. Quando eu era jovem, andava de moto e parava, eu usava isso aqui. Era uma corrente maior, isso é um pedaço dela. Eu usava essa corrente, colocava no quadro, nas 2 rodas, amarrava num poste e fechava com esse cadeado, bastante grande, o maior que eu pude achar. Então, a minha moto estava selada e nenhum ladrão podia levá-la, a não ser que estivesse muito equipado. Mas muito mais forte, infinitamente mais forte, é o selo do Espírito Santo. O selo do homem pode vir outro homem e arrancar porta com um trator, um enxadeiro, um guindaste, serrar a corrente, etc. Mas o selo de Deus, nenhum anjo, nenhum demônio, nem o próprio príncipe dos demônios pode arrancar e abrir o selo de Deus, e nenhuma criatura, nem eu, nem você, nem ser humano pode romper o selo de Deus. Então, antes de tudo, relembramos a definição na Bíblia do que é crer em Cristo. De acordo com a Bíblia, crer em Cristo é total, somente, definitivamente, de uma vez para sempre. Quanto à salvação, você depositar em Cristo a sua total confiança, depositar a sua total fé, não em obras. Eu mereço e infelizmente merecerei até meu último suspiro de vida a condenação, porque sou, infelizmente serei até ao fim da vida de natureza pecaminosa. Mas eu depositei, confiei, entreguei minha confiança total de uma vez para sempre em Cristo, não na minha força, sou infinitamente fraco, não nas obras, mas em Cristo, somente em Cristo.
Então, essa é a primeira definição do que é crer. Não é crer, o crer bíblico, não é crer na existência, mas não é crer na bondade somente de Deus, mas crer que Ele é o seu Salvador, seu Senhor, seu Rei, seu Deus definitivo e total. Segundo, estará escrito aqui o Espírito Santo da promessa? Sim, está escrito. E a pergunta, que promessa? A resposta nós vemos, olha, voltando aqui ao versículo. Havendo vós crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Então está escrito que nós fomos selados. E que promessa é essa? Podemos ver a resposta em 2 versículos. Tito 1:2. Procura aí na sua Bíblia. Tito 1:2. Sobre a esperança da vida que dura para sempre, a qual, isso é, a vida que dura para sempre, prometeu aquele que não pode mentir, Deus, antes dos tempos dos séculos. É tão simples o português. Sempre significa sempre. Prometeu significa prometeu, não pode mentir significa não pode mentir, Deus é Deus. Então, a promessa que o prometente foi Deus, que não pode mentir, é que ele dá a quem crê vida que dura para sempre. E também em 1 João 2,25 é dito expressamente, e esta é a promessa que ele nos prometeu, a vida que dura para sempre. Então a promessa para a qual nós fomos selados é a promessa da vida para sempre, a vida eterna, pela eternidade futura. Diz a Bíblia que você está selado no Espírito Santo da promessa, o qual o Espírito é o penhor da garantia da nossa herança presente e futura para sempre? Sim. Não é um homem que está dizendo, não é Hélio, não é nenhum pastor. É a Bíblia que diz que nós fomos selados no Espírito Santo da promessa. E diz que ele é o penhor, é o pagamento adiantado, é a garantia de que vamos receber a promessa. Que promessa maravilhosa, que promessa garantida, porque o garantido é Deus, que promessa incapaz de ser tomada ou perdida. Nossos odiadores, eu ouço que eles poderão dizer, olha ele, somente aquele que persevera até o fim da vida, até o último segundo, pela força dele, isso é, primeiro, ou morrer num grau de fidelidade que ninguém tem certeza de quanto é. Cada um acha que os pecados deles são insignificantes. E o dos outros é que são grosseiros e brutais. Então, eles dizem que quem morreu um certo grau de fidelidade, que ninguém sabe definir o que é isso, de fidelidade, ou então quem morrer, só morrer depois de pedir perdão dos pecados. Então, eles dizem, somente esse que persevera até o fim, no instante do último suspiro, a última respiração, tiver sem nenhum pecado pendente, somente esse é que herdará todas essas coisas. Mas João 12 diz o seguinte, procure em João 12, a tantos, porém, quantos o receberam, ele deu a estes a autoridade para serem tornados filhos de Deus, àqueles que estão crendo para dentro de o nome dele. Então, Deus deu a autoridade para sermos tornados filhos de Deus aos todos os que o receberam. Eu recebi em 1974, no dia 26 de julho, eu depositei minha fé totalmente em Jesus Cristo. Isso é um fato consumado. E se sou filho, o que é que acontece? Eu antes era criatura. Como eu criei um cachorro, já criei muitos animais, morei anos numa granja e tinha vacas, meu filho tinha um cavalo, tínhamos porcos, tínhamos ovelhas, tínhamos vários animais. Eram todas criaturas que eu amava e zelava e procurava a saúde melhor para eles.
mas nenhum era filho. Então nós éramos criaturas, Deus manda a chuva, Deus cuida dos sapos, dos pássaros, dos peixes, dos seres humanos que Ele criou, mas como criaturas. Agora só nos tornamos filhos, de acordo com a Bíblia, João 1,12, quando recebemos a Jesus Cristo como o Deus Filho, o Salvador, o Deus Eterno, o Rei, o Senhor, o seu dono, o seu controlador, a quem você tem o desejo de obedecer. Talvez não consiga ser perfeito, mas você tem a ânsia, o anelo, o desejo de obedecer. E se somos filhos, a Bíblia diz também em Romanos 8,17, que herdaremos tudo do Pai, todas as coisas. Herdaremos o reino de Deus. Seremos co-herdeiros com o Filho. Nossa, tem uma coisa que me emociona. Nós seremos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros, que é o mesmo nível. Tudo de Cristo nós herdaremos em certa divindade. Mas teremos um corpo semelhante a dele, um corpo imortal, um corpo que não decai, um corpo que não degenera, um corpo que não pode pecar. Oh, glória das glórias! Na eternidade eu me vejo livre da presença desse pecado imundo. A Bíblia diz então, Romanos 8,17, ora, uma vez que somos filhos, então somos herdeiros também, herdeiros em verdade de Deus, e co-herdeiros juntamente com Cristo, uma vez que é certo que juntamente com Ele estamos padecendo, a fim de que também, juntamente com Ele, sejamos glorificados. Então, meu irmão que já creu em Cristo, mas tem alguma dúvida, ou algum que está ouvindo que ainda não foi salvo, deposita a fé nesse Deus maravilhoso. Recebe essa salvação tão maravilhosa, que é dada por Ele, comprada pelo Seu Filho, é garantida por Ele, e não podemos jamais abrir a mão de Deus e escapar e perder a salvação. Agora veja em Efésios 1, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para o louvor da glória dele. Então somos não somente selados, mas ele se dá como pagamento adiantado. Eu já falei que algumas vezes aconteceu eu dizia sempre para os meus filhos, precisa de dinheiro, tira na minha carteira, entraram 4, um tirava uma parte, outro tirava outra, e 2 vezes uma vez fui passar tive que tomar um ônibus, e quando fui pagar passagem, não tinha nenhum centavo na carteira. Outra vez eu fui comprar uma coisa e depois que comprei, vi que não tinha nenhum centavo. Em ambas as vezes eu peguei o objeto mais valioso, que era um relógio, tinha um relógio bastante bom, e talvez, nem sei em termos de dinheiro de hoje, mas digamos que valia R$600 ou R$1.000. Eu tinha feito uma compra de um remédio, uma coisa pequena, ou a passagem de um ônibus urbano, que era o equivalente talvez a R$3 de hoje. E eu disse, olha, eu vou deixar esse relógio como garantia que amanhã eu venho aqui e pago essa minha dívida de R$3. Ainda bem que a pessoa foi acessível e concedeu isso. Então, o penhor é um pagamento em garantia, enquanto você não recebe o que lhe foi prometido. Então, eu vou dar os R$3, mas deixei como garantia uma coisa muito mais valiosa até que eu pague os R$3. Então, os que já de uma vez por toda, nós que já de uma vez por toda cremos e nascemos de novo e fomos tornados filhos de Deus, seremos redimidos no nosso corpo, receberemos um corpo glorificado, e o Espírito Santo é não só o selo, mas ele é o penhor da garantia da nossa herança. Ele mora em nosso coração. E nem toda a riqueza do universo pode se comparar ao infinitésimo
do valor de Deus, o Espírito Santo. Então, ele é a garantia que me assegura, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, mesmo que você caia, eu, o Espírito Santo, estou dentro de você, garantindo que você é salvo e vai receber um corpo glorificado que não cai em pecado nunca mais, jamais. Agora, o que é que está dito aqui? Está dito que ele é o penhor somente até o instante que estraguemos o plano dele. Ele vai fugir de habitar em mim. O primeiro pecado que eu fizer, o pecadão. Não está dito isso aqui. Ele vai deixar de ser o penhor até que pequemos. Não está dito aqui. Até que pecamos a fé, não está dito essa possibilidade. Até que alcancemos bastante força, nos treinemos, então consigamos vencer Deus e nos soltar da mão dele? Claro que não. Ele está dito que ele é nosso penhor até que consigamos nos afastar para bem longe. Não está dito isso aqui. Então, ele é nosso penhor até que percamos a salvação, de modo, isso é uma imaginação cruel que é colocada na nossa mente. Não está dito simplesmente que ele é o penhor, ele é eternamente o penhor. O que está realmente escrito em Efésios 1,14 ele é o nosso penhor até a redenção da possessão adquirida. Da mesma maneira que eu dava o relógio como garantia, e no outro dia, quando eu ia pagar aqueles R$3, o relógio me era devolvido. Então, só há necessidade dessa garantia no meu coração para me dar paz, conforto e segurança, até eu receber a possessão adquirida. Porque o Espírito, havendo começado em vós uma boa obra, a estará completando até chegar ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Repetindo, o Espírito Santo começou a boa obra e vai estar completando, vai estar garantindo a obra, desenvolvendo a obra, até chegar o dia da inauguração, até chegar o dia de Jesus Cristo, que é o dia do nosso arrebatamento ou da nossa ressurreição. Filipenses 1,6, vou ler de novo. Havendo começado em vós uma boa obra, estará completando até chegar ao dia de Jesus Cristo. Em nenhuma circunstância, meu amigo, de nenhum modo, em nenhum tempo, Deus poderá vergonhosamente mudar seus termos de promessa. Em nenhum momento, circunstância, modo ou tempo, Deus vai vergonhosamente voltar atrás, bater pino, mentir, se arrepender, quebrar sua promessa. Sua promessa não foi condicionada à nossa perseverança e fidelidade. A Bíblia diz, se somos infiéis, Ele, fiel permanece, negar a si mesmo não pode ele. 2 Timóteo 2,13. Em nenhuma circunstância, modo ou tempo, Deus poderá jamais dar de volta o pagamento adiantado que fez, aliás, tomar de volta e dizer, não, eu mudei de ideia. Eu não poderia, com aquele cobrador do ônibus, ou com a pessoa que eu comprei um remédio numa farmácia, dizer, agora eu vim aqui, eu vou tomar de volta o meu relógio e não pago o que eu lhe prometi. Deus não é ladrão, Deus não é mentiroso. Ele prometeu, ele empenhou a sua honra, que daria a redenção do espírito, da alma e do corpo. Nós herdaremos todas essas três coisas. Redenção do corpo, da alma e do espírito. E apenas para garantir que herdaremos todas as promessas nós feitas, que seremos salvos, que herdaremos a vida que dura para sempre, que ele não quebrará a promessa que nos deu, então ele, a Trindade, na pessoa de Deus e do Espírito Santo, se deu como garantia, ele deu o pagamento adiantado. O sinal, como penhor de garantia, nos selou para o dia da redenção. Efésios 1,30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, dentro do qual vós fostes selados até ao dia da redenção.
Por acaso está escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou então todos vós perdereis a salvação? Não. Não está escrito aí que se eu entristecer ao Espírito Santo, como infelizmente eu tenho entristecido várias vezes, tenho feito o que eu depois chorei de vergonha, fiz coisas já como crente de que eu me envergonhei muito, entristeci o Espírito Santo, mas não pedi a salvação, porque a Bíblia diz, fostes selados até ao dia da redenção. O selo só não é necessário no dia da redenção. A minha moto ficava com esse selo até que eu vinha e recebia a minha moto de volta. Retirava, abria o cadeado e recebia a minha moto intacta. Eis o desafio, que nunca foi aceito. Procura algum pastor, algum professor de seminário, algum mestre arminiano, seja de onde for, algum doutor católico, algum doutor de qualquer seita que coloca a salvação nas obras. Procura alguém na Bíblia, particularmente na dispensação das igrejas locais, particularmente entre Romanos e Filemão, que são os livros escritos diretamente para crentes de igrejas locais. Procura um só verso que dê um nome próprio e diga o homem de nome fulano de tal. O homem de nome, por exemplo, Judas, o Iscariote. Ele depositou sua fé plena e somente em Deus. Portanto, depositou sua fé em cada jota e tilde da Bíblia. Creu de Gênesis 1 até Apocalipse 22, em cada palavra, cada letra de cada palavra, cada traço de cada letra. Em razão disso, ele depositou sua fé plena e somente no Cristo, como seu único e suficiente Senhor, dono, controlador, Deus e Salvador do merecido inferno. Portanto, conforme a palavra de Deus, a promessa de Deus, ele foi salvo para sempre, mas depois ele perdeu a salvação. Ele deixou de crer. Ele tinha crido de verdade, mas deixou de crer de verdade. E terminou indo passar a eternidade no inferno. Nunca, jamais alguém encontrou, nem encontrará uma declaração expressa dessa maneira. Ao contrário, o Espírito de Deus sempre declara que nós temos a salvação garantida. Ao contrário disso, Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, dentro de quem vós fostes selados até o dia da redenção. Assim, mesmo que você venha muitíssimo entristecer o Espírito Santo de Deus, você está selado e garantido pelo Espírito Santo até ao dia da redenção.